estamos na linha agora com o Rafael Colombo, que é colega também de Ricardo Boechat. Nosso colega da Band News. né? Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise, Daniel, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, Rafael, é uma tragédia, né? Para vocês aí é muito mais difícil assimilar. Hoje ele estava trabalhando, ele retornaria para trabalhar, houve até interrupção da programação momentaneamente, dada a dificuldade de se seguir adiante, pelo menos de imediato, quando se chega uma notícia como essa, né? Denise, eu não consigo nem te explicar qual é o clima por aqui. É uma mistura de choque com tristeza. Para muita gente ainda não faz nenhum sentido o que aconteceu, exatamente por a figura dele ser tão viva, que tão permanentemente presente, mesmo nos momentos em que o Boechat estava ausente da nossa programação. O Boechat, muita gente já disse isso aí na programação de vocês, é um lugar comum, mas ele era um cara muito alegre, muito disposto a conversar, gostava de um papo. Então, onde você encontrasse Boechat, em qualquer lugar aqui dentro da Band, ou ali no estacionamento, onde ele costumava fumar, na redação da TV ou da rádio, num corredor qualquer, ele sempre tinha uma brincadeira para fazer, uma piada, um comentário sobre algum assunto do dia, e sempre com uma pegada bem humorada, que muitas vezes faz falta no nosso ambiente de trabalho. É sempre um ambiente mais sisudo, mais tenso, um pouco mais carregado. Eu estou aqui, é claro, generalizando, mas o Boechat, acho que até pelo fato de ter vindo do Rio de Janeiro, ele trouxe uma coisa um pouco mais leve para cá e, obviamente, conquistou praticamente todo mundo. Era uma unanimidade. Aqui eu não estou falando isso porque ele morreu, basta ver o que está acontecendo hoje. Acho que ele deixa esse exemplo no aspecto pessoal, que deixa todo mundo aqui atônito, em choque, sem saber exatamente o que fazer, porque a gente tem que fazer a cobertura do que aconteceu. Os colegas da televisão estão preparando o Jornal da Band de hoje à noite, uma loucura, né? É como imaginar uma edição do Jornal da Band com o Boechat morto num acidente, com um helicóptero no Rodoanel. Um negócio que, depois de ter trabalhado de manhã, não faz o menor sentido, O Boechat, acho que deixa esse exemplo no aspecto pessoal, no convívio particular com os colegas aqui. A família dele estava sempre aqui, então a gente trombava direto aqui com a mulher dele, com as duas filhas pequenas. Ele tem outros filhos já adultos, mas as duas meninas pequenas, as gêmeas, estavam aqui de 2 a 3 vezes por semana, especialmente à noite. Elas vinham com a mãe para assistir o pai, às vezes dentro do estúdio, depois iam todos embora juntos. Então era um convívio muito próximo, né? E do ponto de vista profissional, acho que todas as homenagens que estão sendo feitas ao Boechat deixam bastante evidente o que ele construiu, que é um negócio muito importante. Eu acho isso talvez o mais importante de tudo. Ele conseguiu consolidar uma figura que hoje faz com que ele seja lembrado por políticos de todos os partidos, por figuras de todos os poderes, por artistas, por jornalistas de emissoras concorrentes. Me parece que as pessoas identificam nele um cara que nunca assistiu, que nunca tocou negociar, que nunca admitiu dizer, falar alguma coisa que não fosse exatamente aquilo que ele pensa, que nunca negociou seus princípios. Isso hoje, infelizmente, não é tão comum assim na nossa profissão, embora tenha muita gente boa por aí. Ele foi um símbolo da resistência e era fundamental nesse momento que o país está vivendo, nos próximos anos que viveremos também. Eu acho que todos nós juntos agora, de todos os veículos, de rádio, televisão, jornal, temos o dever de empunhar essa bandeira e esse modo de trabalhar que o Boechat, com outros colegas muito importantes também, passaram a imprimir no dia a dia. Não é à toa que ele tem esse vínculo tão próximo com o ouvinte, com o telespectador. Tem gente lamentando a morte dele como se fosse de alguém da família, e é disso que se trata mesmo. A gente entra um pouco na casa de todos os dias, né, Rafael? A gente tem essa proximidade. Agora, nós jornalistas sabemos o valor que ele tinha profissionalmente, e não se trata de elogiar mesmo, como você colocou, apenas porque a pessoa faleceu, que geralmente se diz que a pessoa vira santo, que vira competente e tudo mais. Basta ver todo o currículo dele, todas as premiações que ele recebeu, prêmios inclusive indicados por jornalistas. Então, quando a gente fala que ele era um excelente
profissional e colega, não é mentira. Está lá a premiação que ele já recebeu em várias ocasiões. É isso. E a gente tinha, felizmente, se há algo que pode nos confortar agora aqui, Denise, é que todo mundo tinha consciência disso aqui na Band. E ele era tratado com uma reverência merecida. Era um cara sem nenhum salamaleque, sem nenhuma formalidade, muito pelo contrário. Ele imediatamente, ele tinha uma capacidade importante também de quebrar gelos. Eu participei de algumas edições do Canal Livre, que é um programa que a Band tem à meia-noite, de domingo para segunda, de entrevistas, e geralmente a gente entrevista político, empresário, é um programa um pouco mais formal e às vezes tenso, né? E ele tinha uma capacidade de conseguir, que era o que ele fazia no rádio, na TV todos os dias, de conseguir quebrar o gelo sem ser piega, sem ser mal educado, de conseguir contornar situações com um jogo de cintura, sem deixar com que o entrevistado tivesse uma impressão equivocada do programa que ia começar dali a instantes. Então, ele era tratado aqui com muita reverência, como você bem lembrou, ele recebeu inúmeros prêmios dados por jornalistas, ele nem concorria mais em algumas categorias, tinha virado o concurso, né, porque ganhava tudo sempre. Então, nós tínhamos consciência da importância e da relevância dele como, para mim, o maior jornalista do país atualmente, mas ao mesmo tempo, ele mesmo fazia questão de quebrar isso. Então, num papo de corredor, ele era um colega comum, como outro qualquer, contava uma piada, fazia uma brincadeira sobre alguém, sobre algum fato do dia, falava mal de um chefe, e dali 2 minutos estava falando alguma genialidade de novo no ar. Um negócio incrível, impressionante mesmo. Um dom, além de muito trabalho, né, muito suor, porque checava o tempo todo, apurava o tempo todo, estava o tempo todo falando com fonte, tinha essa coisa de conseguir ir para o ar e ligar o microfone e ele saía falando com uma empatia e com uma simpatia tremenda. Eu me lembro de uma vez que eu vim fazer o Jornal da Band no sábado aqui, acho que foi a primeira vez, ou uma das primeiras, e me disseram, senta ali naquele computador. E eu falei, gente, mas eu não vou sentar no computador do Boechat, né? Não vou usar o computador. Dito e feito. Eu sentei, liguei o computador, deu meia hora, ele chegou para fazer qualquer coisa aqui no sábado, ele veio buscar alguma coisa, estava de folga. Eu falei, olha, me perdoa por usar seu computador. Ele já fez uma brincadeira qualquer ali, eu fiquei sem graça na hora, né? Ele já fez uma brincadeira qualquer ali, quebrou completamente o gelo e bola para frente. Acho que é isso que ele deixou aqui pra gente. Dá para ser um gigante profissional e ser um igual no trato com os colegas, um cara generoso, sem estrelismo, de boa, que vai deixar, já deixou, né? Basta ver o que está acontecendo aqui hoje, um vazio tremendo. Ô, Rafael, só para liberar você, é o Thiago, tá falando, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Boa tudo bem. Você. Bom, o Rafael e eu, a gente cobriu muito o Palácio dos Bandeirantes, né, na rua, as coberturas na rua, e eu me lembro muito o Rafael chegando para trabalhar na rua, contando histórias do Boechat. Ele era um contador de histórias, ele era engraçado. A gente estava falando uma vez, quando a gente viu o Boechat jogando futebol num desses campeonatos de imprensa, ele ia, dava risada, se divertia, isso era ele, não é, Rafael? Não, aqui no pátio, Thiago, inúmeras vezes a gente estava conversando, eu, outros colegas, a gente estava batendo papo, ele se aproximava, pegava o cigarro de alguém, fumava um pouquinho, devolvia o cigarro, às vezes sentava num jardim que tem aqui, no estacionamento, no nosso estacionamento, sentava ali e começava a olhar os jornais, lia os jornais, aí alguém ia chamá-lo ali e falava, já tá na hora. Ele era um cara um pouco distraído, às vezes esquecia, ele tinha um carro muito simples, né? Um carro popular, todo arrebentado, que ficava aqui no estacionamento da Band, mal cuidado, né? Sujo, todo riscado, e muita gente falava assim, poxa, mas o Boechat, né? O jornalista mais importante do país, âncora do principal jornal da casa, ele chegava com o carro aqui, cheio de pacote lá dentro, jornal velho, enfim, era uma figuraça, uma figura, é aquele tipo de gente, certamente quem está nos ouvindo, tem alguém, ou consegue identificar alguém, é aquele tipo de gente que faz bem estar perto. Você tem um amigo, às vezes, você não está muito legal, você liga, bate um papo, o cara dá uma animada no seu moral, conta uma piada, faz uma brincadeira, você dá uma risada. A sensação que a gente tinha com ele aqui é de que nunca era trabalho, né? Às vezes era chamado por uma reunião importante aqui, com a direção da casa, para falar sobre um determinado assunto. Antes a gente se reunia ali 15 minutos para tomar um café antes de subir para a sala da direção,
trocava uma ideia, ele já tirava completamente o peso ruim daquilo que ia acontecer, sustentava as posições, isso eu acho muito importante, nas quais acreditava. Acho que, para mim, a principal lição profissional que ele deixa é isso. Dá para ter bom senso, sem dúvida alguma, é fundamental na nossa profissão, sem precisar negociar princípios. E ele conseguiu fazer isso de maneira magistral. E o resultado de uma carreira conduzida assim é esse. No momento da morte, o país parou para falar dele. Rafael, você que conviveu bastante tempo com o Boechat, qual que é o legado que ele deixa e o que você, como jornalista, aprendeu, nós que somos de uma geração mais nova? Olha, Daniel, para mim é isso. Seguir fazendo as coisas como elas devem ser feitas. Jornalismo como ele deve ser feito. Antes de tudo, preocupado com a informação. Hoje é um vício, aqui não é uma crítica específica a ninguém, mas basta acompanhar. Há uma fome por opinião o tempo todo, muitas vezes sem informação, sem um caldo cultural para sustentar determinadas avaliações, determinadas opiniões. Para mim, um legado que fica do Boechat é o seguinte: nunca esquecer que a nossa matéria-prima é a informação. É a partir da informação você pode tirar conclusões, checar, avaliar se está sendo usado por uma determinada fonte, como contestar determinada informação recebida. Esse é um aspecto importante. O outro é colocar sempre as pessoas comuns em primeiro lugar. Um outro vício que eu já tinha debatido aqui com o Boechat, inclusive numa oportunidade que nós estávamos conversando, ele perguntou para mim: Rafael, você já viu algum ouvinte ligar para uma rádio para mentir? Ouvinte liga para a rádio para mentir? Porque a gente estava debatendo aqui e ele fazia isso muito frequentemente. Ele recebia informação de ouvinte e passava para o microfone. Você já deve ter falado isso aí, ele dava o telefone dele no ar, e as pessoas ligavam para ele e falavam: Boechat, está acontecendo isso, Boechat, aconteceu aquilo, Boechat, uma fila em tal hospital. Ele ia para o ar e passava a cobrar a autoridade. Então, ele me disse o seguinte: o jornalismo que eu pratico hoje tem como fonte de informação o cidadão, o ouvinte ou o telespectador. A autoridade só vai ser ouvida para ser cobrada. Então, parar um pouquinho com o jornalismo de ar-condicionado, como costumam dizer, e passar a ouvir aquele sujeito que não é ouvido. Ele ouvia de um jeito diferente, que era dando o telefone celular no ar, né? Pouca gente faz isso. Mas ele optou por essa via direta de comunicação. E acho que no final das contas, ele tem razão, da voz para quem geralmente não é ouvido. E, em último lugar, a maneira dele trabalhar, a tese com a qual eu aprendi a admirá-lo, que é não negociar. Tem coisas fundamentais nas quais você acredita, que te formam como ser humano e profissional, que são inegociáveis. Você pode contrariar o interesse de gente poderosa, de gente que vai pedir sua cabeça, enfim, seja lá de quem for. Com bom senso, com responsabilidade, não se negocia. E quando o sujeito não negocia, as pessoas percebem, passam a tratá-lo com absoluto respeito, com reverência, e isso, eu repito, está provado hoje. O país parou para falar sobre a morte do jornalista. É claro que foi trágico, foi de repente, ele não estava doente, foi um acidente, isso choca. Mas acho que essa mobilização toda ocorre porque, no íntimo, as pessoas sabem que perderam uma raridade, que é um cara no qual você pode acreditar de olhos fechados, você pode discordar, entender que ele está falando alguma coisa que não faz sentido, mas você pode confiar que aquilo é o que ele acredita. E hoje isso não é tão frequente como a gente gostaria, né? Rafael Colombo, nosso colega jornalista do Grupo Bandeirantes. Rafael, muita força para todos vocês aí, a solidariedade do Grupo Jovem Pan, e um abraço para você. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, Thiago. Um abraço para você, pro Daniel, para a Denise e para todos que estão nos ouvindo na Jovem Pan. Um abraço, Rafael.